Olá! O ser humano é um ser mental. Racionalizamos sobre tudo. E ao longo desses vídeos nós temos conhecido os nossos corpos, nossos planos. E hoje nós vamos conhecer o quarto corpo, que é o corpo mental inferior. Terminando esse corpo, nós vamos acabar os nossos 4 corpos inferiores para podermos entrar numa esfera mais sutil. O que nós vamos ver nesse vídeo? Vamos procurar entender um pouquinho mais desse corpo e qual a importância dele nas nossas vidas e como é que nós podemos acessá-lo. Podemos exercer alguma ação sobre ele? Bom, todas essas informações que eu vou passar hoje, que tem passado ao longo desses vídeos para vocês, são pela minha própria prática, meu autoestudo, a minha busca pelo autoconhecimento. E eu vou trazer hoje 2 grandes filósofos. Toda essa minha fala vai ser baseada nesses 2 grandes filósofos indianos, que é Taimni, que foi um professor bioquímico, doutor em bioquímica, filósofo, escritor, e Sri Aurobindo, também um filósofo, escritor indiano. Ele atuou num movimento de libertação da Índia. E ambos são pessoas recentes, viveram conosco no século XX. Bom, desde já eu peço que você deixe o seu gostei. E se você é novo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novos vídeos. E, gente, não deixe de compartilhar esse conteúdo. Eu acho que ele deve chegar a um número bem grande de pessoas, porque essa é a nossa intenção. O autoconhecimento, que ele seja propagado. Vamos lá então. O nosso corpo mental é onde se deposita todo o nosso conhecimento concreto. Ele está ligado à nossa inteligência, à nossa memória, às nossas ideias e percepções mentais, à nossa vontade mental. E nele nós vamos tratar basicamente de coisas objetivas, simples. Por exemplo, matéria, pessoas, casas, fatos, veículos, cheiro, cor, tudo relacionado, palpável, concreto, é o meu corpo mental inferior, o meu corpo mental inferior que administra. É nele também que a minha vontade se converte em ação. Ou seja, se eu quero comprar um carro, se eu vejo um carro, o carro me agrada, mexe com o meu emocional, eu quero aquele carro, eu vou trabalhar para criar meios de conseguir aquele meu objeto de desejo. Então eu vou transformar em ação a minha vontade ou o meu desejo. A gente percebe então que ele age muito em consonância com o corpo emocional. Quando um vibra, o outro também vibra. Eles estão sempre muito alinhados. E a função básica desse corpo é converter as sensações que eu tenho em percepções mentais. De cor, de forma, som, cheiro, gosto, ou seja, eu uso os meus 5 sentidos para ter essas percepções e converter em imagens mentais. E depois eu posso, também pela ação do corpo mental inferior, combinar essas percepções que eu tive para me dar alguma coisa concreta. Um exemplo disso, se eu vejo uma esfera vermelha, redondinha, rechonchuda, sinto a textura lisa, o cheirinho ácido, provo, tem gosto de maçã. Eu percebo, sinto o cheiro, ou seja, os meus 5 sentidos me levam a definir que aquilo é uma maçã. Então eu juntei todas essas minhas percepções concretas para formar a imagem de uma maçã. E aí eu quero chamar a atenção a vocês. Eu vejo a maçã, eu sinto que a maçã denomina maçã, mas eu quero que ainda vocês percebam que isso é uma coisa abstrata. A minha maçã pode ser diferente da sua. Então a gente tem que refletir sobre isso na hora de discordar de alguém. O meu mental inferior também é a sede do meu raciocínio elaborado quando eu avalio criticamente os meus atos. Pois ele é a sede da minha consciência ativa, manifestada. E aí outro parênteses. Consciência quer dizer estar ciente de. É ter a ciência de quem nós realmente somos. E não simplesmente aquilo com quem nós nos identificamos.
Nós podemos nos identificar com nome, com posição social, com gênero, com um monte de coisa. Mas não é isso, a consciência vai além disso. Então, o que o corpo mental me dá é uma consciência ativa, ou seja, a consciência do que eu sou nessas percepções e não nas mais elevadas. E o que acontece, né? O cérebro e o sistema nervoso, eles conduzem ao corpo físico o que eu consegui apreender no meu plano mental, que filtrou pelo emocional, então eu vou ter as sensações no meu corpo físico e essas sensações elas vão voltar ao corpo mental com uma formação. E aí o corpo mental ele vai adquirindo a personalidade de quem nós somos nesta encarnação, nesta vida. Então tudo aquilo que eu experimento, que eu vivencio, que o meu corpo capta ao meu redor, vai se armazenando como informação no meu corpo mental, traçando a personalidade, a minha persona, que eu sou nessa vida. Então, ele contém as estruturas das nossas ideias, dos nossos pensamentos habituais, e elas acabam se tornando forças poderosas. Por quê? Todas elas, como eu falei, os dois corpos, mental e emocional, vibram juntos. Então, como eu posso inicialmente submeter o meu corpo mental ao meu emocional? E o meu emocional fazer com que o corpo mental trabalhe para conseguir as emoções, as satisfações emocionais que ele quer. E eu posso me tornar assim escrava de desejos. E eu tenho para isso que começar a fazer o contrário. Começar a desenvolver o meu corpo emocional, o meu corpo mental inferior, para que ele comece a modular os meus desejos e a, vamos dizer, exercer um certo controle sobre ele, para que os meus desejos não fiquem desenfreados. Então, no processo de evolução pessoal, a gente precisa educar o nosso ser mental inferior para que ele construa, então, seja o alicerce da nossa real personalidade. A nossa personalidade, trazendo mais consciência a quem realmente somos. Quando esse corpo mental está desequilibrado, a gente já viu que uma das coisas que pode acontecer é ele se tornar escravo das emoções. E se vocês não assistiram o vídeo sobre o corpo emocional, é interessante que vocês deem um pulinho lá. Porque é no corpo emocional que ficam gravados, que estão nossos subconscientes e que ficam gravados, às vezes, padrões comportamentais e que eu posso obrigar o meu corpo mental a repetir. E aí eu posso ter uma busca desenfreada por esses prazeres, eu posso ter comodismo excessivo, vícios, dentre outras alterações de um corpo mental enfraquecido, subjugado. Para controlar, para melhorar e para crescer, eu preciso primeiro saber quem eu sou. E para começar a estudar o meu corpo mental, eu preciso me desidentificar com ele, sabendo que ele não é a minha real consciência, que a minha consciência é algo que está acima de mim. Então, a minha consciência não é a minha aparência física, não é o que eu sinto, não é o que eu penso. Isso não é tão simples assim, embora pareça simples, né? Nós estamos muito acostumados a nos identificar com isso, com o nosso corpo físico, nossas emoções, mas nós precisamos transcender, nós precisamos começar a nos educar para perceber que nós não somos isso. E que simplesmente nós somos uma personalidade criada pelo nosso corpo mental inferior, que absorveu todos essas nossas vivências até chegarmos nesse ponto. Então, para eu preciso começar a observar, perceber os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus impulsos. E começar a me desidentificar com eles. Será que eles são meus realmente? Ou será que eles estão indo de encontro, ou seja, de forma contrária àqueles meus sentimentos mais profundos? A segunda coisa é eu começar a controlar os pensamentos intrusivos. Quando a gente está fazendo alguma coisa, às vezes você está lendo um livro, você está lá no segundo parágrafo, quando você vê, você não leu nada, a tua mente já voou, você já está pensando em coisas que você nem estava pensando em pensar.
Então a gente precisa começar a controlar isso. E a melhor forma da gente tentar fazer isso é nos focarmos no momento presente. Então, se eu estou lavando uma louça, eu vou estar totalmente absorta naquilo que eu estou fazendo, prestando atenção na espuma, na louça que eu estou segurando, no movimento que eu estou fazendo, na água correndo. Se eu estou lendo, focando, mas meu pensamento vai, traga-o de volta, leia, esteja no momento presente. E procure cada vez mais não deixar a sua mente devanear. Aí você está começando a controlar os pensamentos que você deixa entrar na sua mente. Porque nós não podemos esquecer que nós somos pura energia, que nós vibramos em diversas frequências. E pensamentos ruins, intrusivos que chegam à nossa mente, que também são vibrações, fazem a nossa frequência cair. E quando a nossa frequência cai, nós começamos a nos tornar sujeitos a vários problemas, inclusive problemas de saúde, problemas mentais. Então eu preciso substituir. Toda vez que eu percebo um pensamento intrusivo chegando de má qualidade, corta, deleta. Comece a substituir por pensamentos bons, alegres, amorosos, nobres. E isso, jogue fora aquilo que não é bom. A prática da concentração, da contemplação, da meditação são muito úteis para acessar esse plano mental e conseguir controlar esse excesso de pensamentos intrusivos. De suma importância, gente, é o julgamento. Vamos diminuir os nossos julgamentos. Se a gente percebe que o nosso julgamento é uma opinião que já está feita por aí, como todos esses nossos pensamentos intrusivos, e que não necessariamente é a minha opinião, mas que ela vem, assim como um bom julgamento, um mau julgamento, eu tenho que começar a bloquear esses julgamentos na minha mente, não deixar que eles acessem a minha mente. Porque, de repente, eles podem ser falsos, né? Tanto verdadeiros, podem ser falsos. E por que eu vou deixá-los dominar e julgar? Quando a gente começa a adestrar o nosso mental inferior, a gente abre um caminho aos nossos corpos superiores. Então, se eu começo a adestrar, se eu começo a conquistar, se eu começo a educar o meu físico, as minhas emoções, o meu mental inferior, eu vou agora começar a abrir caminho realmente para o verdadeiro sentido de consciência, para descobrir quem eu sou, que é a minha função. Qual é a minha função aqui, nesse momento, agora? Convido vocês, então, mais uma vez, a partilhar esse vídeo com pessoas que vocês acham que mereçam esse conhecimento. E se você ainda não deixou o seu like, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Obrigada!